Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Pode sentar, amados. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Eu quero só dar uma prévia aqui. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Eu quero pegar aqui o versículo 12. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Não é isso que eu vou pregar, mas eu quero fazer uso aqui de umas palavras do apóstolo Pedro, porque ele diz assim a partir do versículo 12: por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar estas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Eu acho interessante a preocupação de Pedro em reforçar alguns conceitos na vida das pessoas, porque existem coisas que nós não podemos abrir mão delas no que diz respeito ao nosso entendimento, e que nós precisamos frequentemente nos voltar para isso, aprender um pouco mais, crescer um pouco mais no entendimento e no conhecimento daquilo. Às vezes nós caímos na besteira de acreditar que já entendemos sobre um determinado assunto da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela não pode ser compreendida totalmente por um ser humano. Sempre tem alguma coisa a mais a ser revelada, não importa o quanto você já conhece, o quanto você já sabe, o quanto você já entendeu, sempre tem um pouquinho a mais que Deus pode acrescentar na sua vida. Então acreditar, isso aqui eu já entendo, já domino bem, já tenho um bom entendimento sobre o assunto, nunca caia nessa besteira de acreditar que você já atingiu um nível que é suficiente. Sempre é necessário voltar-se para o assunto, para o tema, porque Deus tem alguma coisa sempre a mais para te revelar. Eu não sei se você já teve a experiência de passar por problemas que você, quando começa, pensa assim: já vivi isso, sei exatamente como é e sei como resolver, e usa os métodos que você acredita e não dá certo, e aí no meio do caminho você percebe: puxa vida, isso não tem nada a ver com aquilo. É uma outra bomba, é uma outra situação, é um outro problema, embora no começo parecia que era algo muito semelhante ao que você já tinha vivido. Isso porque na vida até os problemas se inovam, se renovam. A palavra de Deus, ela existe exatamente para te dar condição de suportar e vencer qualquer tipo de problema. Ainda que seja algo parecido com o que você já viveu, e que no meio do caminho vai se inovar, se renovar, a palavra de Deus se renova também. Então é sempre importante você se voltar, ainda que você acredite sobre isso, eu já tenho uma boa bagagem, um bom entendimento. Deus tem alguma coisa maior e melhor para te revelar. E Pedro tinha esse conceito, tinha esse entendimento, por isso ele fala: no que depender de mim, eu vou me empenhar, me esforçar, para que vocês nunca se esqueçam daquilo que é importante, daquilo que é relevante. Apenas troquei em miúdos, só para você entender. E eu basicamente, acredito literalmente no que Pedro diz. É necessário reforçarmos alguns temas para não nos esquecermos. Considerando que o diabo, nosso adversário, sempre vai trabalhar para tirar de nós aquilo que é
importante, o que é relevante, aquilo que literalmente faz diferença, o diabo trabalha para isso. O que não é tão importante, o diabo nem está muito preocupado, mas aquilo que garante a sua estabilidade em Deus, isso o diabo vai tentar confundir, atrapalhar, vai tentar, de uma certa forma, ele vai tentar dificultar o seu entendimento nisso. Vai lançar ideias duvidosas, palavras que vão conflitar com o seu entendimento. Então é sempre bom voltar-se para a palavra e apurar aquilo que a gente tem aprendido. Hoje eu quero falar com você nada novo. Quero literalmente trazer à memória coisas que vocês já aprenderam. E acredito eu, talvez saibam até muito mais do que eu, mas eu quero reforçar aquilo que é importante. E sobre o que você quer falar, pastor? Eu te digo, eu quero falar com você um pouquinho sobre fé nessa noite. Quero falar um pouquinho sobre fé. Eu queria começar convidando você a abrir a sua Bíblia em Romanos comigo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ponto de partida. Romanos 1, 17. Diz assim a palavra de Deus: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Preste atenção nessa afirmação que o apóstolo Paulo faz escrevendo a essa igreja, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. É muito importante a gente entender isso. Não existe uma outra fonte de revelação sobre a justiça de Deus, senão apenas o Evangelho. Tem um versículo que diz sobre fé, ele diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu posso dizer que o Evangelho é a palavra de Deus? Eu posso dizer que o Evangelho é a palavra de Deus? Afinal de contas, é pelo Evangelho que nós tomamos conhecimento de quem é Deus. É o Evangelho que nos revela Deus. Então vamos pensar assim, dentro do que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Porque a justiça de Deus, que é aquilo que nós precisamos para viver a nossa vida, ela é revelada por intermédio do Evangelho. E aí nos diz que é de fé em fé. Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, escute isso. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu gero fé no meu coração. Quanto mais eu gero fé no meu coração, mais eu compreendo sobre a justiça de Deus. Agora, tem uma coisa interessante dentro nesse contexto, porque ele ainda vai dizer assim, como está escrito: o justo viverá por... O justo viverá por... O justo viverá por... Para mim, a partir dessa afirmação de que o justo vai viver por fé, não existe um outro tipo de vida para o justo que não seja fé. Então eu posso pensar que se não houver fé, não haverá justiça. Mas deixa eu colocar de uma outra forma, um pouco mais próximo da nossa realidade aqui. Eu diria que fé é o único modo de viver para o cristão. Fé é o único modo de vida para o cristão. Não existe um cristão se não existir fé. Eu não posso dizer que eu sou um cristão se eu não tiver fé. Sem fé não existe cristão. Cristão é, na verdade, um seguidor de Cristo.
E uma das coisas que nós podemos identificar nitidamente em Cristo, em Jesus, é a fé. Jesus sempre manifestou uma fé monstruosa, uma fé gigantesca, uma fé grande. Ele sempre manifestou fé grande. Nunca houve uma situação que deixasse Jesus desconfortável. Nunca houve uma situação que por meio da fé Jesus não pudesse contrapor-se a ela. Nunca houve uma situação que Jesus não pudesse vencer por meio da fé. Isso quer dizer, tudo o que Jesus fez foi por fé. Ele literalmente veio para nos ensinar a viver por meio da fé. Ele, como Cristo, ele nos ensinou que todo seguidor dele precisa viver por fé. A própria palavra diz, sem fé é impossível agradar-lhe. Eu posso dizer que sem fé não há como seguir Jesus. Eu particularmente acredito que o caminho que Jesus estabeleceu para mim e para você, ele exige fé em momentos, em determinados momentos. Eu quero ser um seguidor de Jesus, muito bem, eu me proponho segui-lo, e eu começo a seguir Jesus, mas vão existir momentos que para continuar seguindo, é necessário a operação da fé. É necessário que a fé me dê condição de continuar caminhando após Ele. Se não houver fé, eu vou parar, eu vou estagnar. E aí eu penso assim, o caminho que Jesus estabeleceu para mim e para você é um caminho de movimento contínuo. Nós estamos continuamente caminhando numa determinada direção, e essa direção está cada dia nos aproximando mais do Pai. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Ele é o caminho que me leva ao Pai, e esse caminho é um caminho que está em movimento contínuo, até a minha aproximação definitiva do Pai. Mas essa movimentação contínua exige em determinados momentos uma manifestação, uma expressão de fé. Por quê? Porque esse caminho, em determinados momentos, se levantarão nele obstáculos que vão tentar me desviar, que vão tentar me fazer parar. Por isso a fé é necessário se manifestar. Vamos entender como seria esse caminho. Esse caminho é um caminho que se dá pelo entendimento progressivo da palavra de Deus. Eu preciso progressivamente crescer no entendimento e no conhecimento da palavra de Deus. Aí eu quero que você entenda uma coisa, quem não tem esse hábito de aprender com a palavra de Deus diariamente, com certeza em algum momento já se estagnou na sua vida, porque no momento em que foi necessário exercer fé para continuar caminhando na direção que Jesus estabeleceu, não conseguiu passar aquele obstáculo. E escute o que eu vou lhe dizer, os obstáculos que existem na nossa vida devem ser vencidos e não contornados. A gente tem o hábito de contornar problema, a gente tem o hábito de fugir de determinados problemas. Quando o problema se instala, algumas pessoas têm o hábito de retroceder, voltar atrás e deixar que o problema por si só se dilua, deixar que o problema dissipe por si só. Deixa eu dizer uma coisa para você, os problemas que nós enfrentamos, eles não se diluem, se não forem rompidos, vencidos pela fé. É por isso que lá em João, queria que você abrisse lá também, abre comigo lá em João, por favor, 1 João, conhecido o versículo aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. E vai dizer assim, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa,
quem não é nascido de Deus não vence o mundo. Pode vencer situações, pode prevalecer sobre circunstâncias, mas vencer o mundo não vence. Porque a única garantia que é concedida de vitória sobre o mundo são aqueles que nasceram de Deus. E quem são os que nasceram de Deus? Aqueles que receberam o Evangelho, e por meio do Evangelho estão sendo forjados diariamente. Por meio do Evangelho estão crescendo e se aperfeiçoando. Lembrando que a fé vem por ouvir. Eu posso dizer, a fé vem pelo Evangelho, por entender o Evangelho, por aprender sobre o Evangelho, por receber o Evangelho. Então, na medida que eu recebo o Evangelho, eu estou nascendo de novo, porque o novo nascimento se dá quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Jesus é a expressão viva do Evangelho. Quando você recebe Jesus, nasceu de novo. Agora, uma vez tendo nascido, eu preciso viver a partir desse novo nascimento. Porque o que tem de gente, escuta o que eu vou dizer, presta atenção, o que tem de gente que nasce e morre, é muito grande o número de pessoas que nascem e morrem. Nascem de novo e morrem. Por quê? Porque as pessoas acham que o simples fato de nascer de novo, está tudo resolvido o problema. Nascer de novo é apenas o começo para alguma coisa grande. Porque a vida agora, depois de ter nascido de novo, ela depende da fé. Ela carece da fé, porque no mundo natural nós nascemos e vivemos independente de algumas coisas. Mas deixa eu colocar aqui algumas coisas que nós dependemos mesmo no nascimento natural. Quando você nasce naturalmente falando, você precisa de cuidados para poder subsistir. Se você não tiver os cuidados necessários, você nasce e morre, a criança nasce e morre. Porque toda criança, ela precisa ser alimentada. Ela precisa ingerir um alimento que vai dar a ela condição de sobrevivência. Se ela não tiver essa alimentação, ela não vai sobreviver. Aí eu diria assim, o novo nascimento é um ponto de partida. É o início para alguma coisa. E o que é que me sustenta a partir do novo nascimento? É o alimento. E que alimento é esse? O Evangelho, a palavra de Deus. E na medida que eu estou me alimentando da palavra de Deus, escuta, essa palavra está gerando fé na minha vida. Eu diria assim, o que me sustenta vivo como ser humano é o vigor da vida, é a força da minha vida. O que me sustenta vivo, depois do novo nascimento, espiritualmente falando, é a fé. Se eu não tiver fé, eu não consigo sobreviver, ou me manter vivo, espiritualmente falando. E tem gente que acha que pelo fato de ter nascido de novo, se resolveu tudo. Mas se não houver o crescimento da fé, o desenvolvimento da fé, não vai haver sobrevivência espiritual, ainda que exista uma frequência religiosa. Porque se a pessoa vem na igreja, ela ouve a palavra, mas ela não compreende nada, e ela fica tranquila com isso, é que nem você pegar a mamadeira para o recém-nascido e colocar do lado da boca dele e deixar o leite escorrer no pescoço dele. E não fazê-lo engolir o leite. Se o leite não entrar no organismo dessa criança e não produzir aquilo que ele, por sua vez, pode produzir em contato com o organismo da criança, a criança não vai sobreviver. Não adianta você pôr a mamadeira na criança e deixar a mamadeira sobre a criança. O leite vai azedar e a criança vai morrer de fome. Tem pessoa que recebe a palavra entra, mas não produz nada, mas ela está bem, como se tivesse tudo resolvido. Se você não está conseguindo compreender a palavra, você tem problemas no campo espiritual, e se esses problemas não forem tratados, não forem ajustados, vai morrer espiritualmente falando. Nasceu de novo, mas vai morrer em seguida. Por quê? Porque não está evoluindo, não está crescendo.
não está desenvolvendo aquilo que é a vida de todo cristão, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não tem fé vai morrer, porque não agrada a Deus. Estou indo na igreja, pastor, e na igreja não é... Eu diria assim, olha, todo aquele que tem fé, jamais deixará de vir à igreja, porque entendeu a palavra e sabe que vir à igreja está dentro do propósito, faz parte do princípio. Agora, o simples fato de vir à igreja e não conseguir extrair nada desse momento, tem problema. Toda pessoa que vem à igreja e consegue absorver alguma coisa desse momento, presta atenção, toda pessoa que vem à igreja e consegue absorver alguma coisa desse momento, não deixa passar a vida sem que na sua casa, na sua intimidade, no seu particular, não dê uns mergulhos profundos nas Escrituras, para tentar aprender com Jesus diretamente. Se você não tem esses momentos de leitura, de estudo, de busca, de entendimento, de conhecimento, no seu particular, você está com um problema sério, queridos. Você está com um problema sério. Você é o bebê que nasceu e não está se alimentando. Não vai sobreviver. Algumas pessoas, essas não vieram hoje, então está tudo tranquilo falar, né? Essas não vieram. Mas algumas pessoas já morreram depois de ter nascido de novo. Já morreram espiritualmente. Porque não se desenvolveram, não cresceram no conhecimento, no entendimento. A fé não ativou, a fé não vingou, morreu, mas ainda está vindo à igreja. E o que atrás a igreja não é a fé, pastor? Não, é o medo. Medo do quê? De ir para o inferno. Tem medo de ir para o inferno que não abre mão da igreja, mas não compreende o Evangelho. Por não compreender o Evangelho, a justiça de Deus para essa pessoa ainda é um mistério. A vida espiritual para essa pessoa ainda é um mistério. E nós precisamos desenvolver-se, porque a nossa vida depende disso. A nossa sobrevivência espiritual depende disso, desse conhecimento, desse desenvolvimento, desse crescimento. Agora, deixa eu trabalhar uma coisa que é aqui que as pessoas literalmente perecem, é aqui que a maioria das pessoas morrem. É importante você saber que quando a gente fala sobre fé, existem dois grupos de fé, dois tipos distintos de fé. Existe o que nós podemos chamar de fé natural, ou fé do mundo, e existe o que nós podemos chamar de fé espiritual, ou fé bíblica. Mas pastor, não é tudo fé? Não, não é. Não é. Porque a fé depende muito de qual é a origem dela, qual é a fonte dela. E você precisa identificar qual é a origem da sua fé, qual é a fonte da sua fé. Você precisa identificar isso. Aí eu queria trabalhar só uma ideia com você, com relação a essa que nós chamamos de fé do mundo, ou fé natural. Essa fé é uma fé gerada na mente da pessoa, é uma fé procedente da alma. Essa fé, ela tem um fundamento errado. A base sobre a qual a pessoa está se apoiando nessa fé é uma base errada, o fundamento é errado. Aí eu diria assim, essa fé é uma fé baseada em fatos repetitivos. A pessoa acredita em alguma coisa porque ela está vendo aquela coisa acontecer frequentemente, repetidamente, ela está vendo aquilo acontecer, então ela acredita naquilo. Por exemplo, ela não acredita
Ela não crê porque Deus diz, porque Deus faz. Ela crê porque ela está vendo a coisa acontecer. Por exemplo, de repente ela fica doente, e aí ela tem fé para a cura. Mas por que ela tem fé para a cura? Porque ela está acostumada a ver pessoas serem curadas do lado dela. O fulano pegou um resfriado, foi curado. O ciclano estava com dor de cabeça, foi curado. O Beltrano teve lá um problema e foi curado. O ciclano foi curado. Ela está ouvindo frequentemente pessoas passarem por experiências de contrair uma enfermidade e depois ficar curada, contrair uma enfermidade e depois ficar curada. Então, porque ela está vendo essas coisas acontecerem frequentemente, quando ela se vê doente, ela acredita na cura dela. Mas a fonte da cura, ou melhor, a fonte da fé dela, que faz ela acreditar na cura dela, não está na palavra de Deus. A fonte que faz com que ela crê na cura dela, está no fato de que outras pessoas estiveram doentes perto dela e foram curadas. Então ela é capaz de crer, por quê? Porque está acontecendo na vida de outras pessoas. São fatos repetitivos que permitem a pessoa acreditar que vai acontecer com ela também, o que está acontecendo na vida de outras pessoas. O fulano foi no médico, o médico prescreveu, receitou, diagnosticou, aplicou lá, o medicamento, e a pessoa foi curada. E então ela se apoia nessa realidade, de que ela também, indo ao médico, ela vai ser curada. Tem muito cristão que confia mais no médico do que em Deus. Se Deus diz, eu sou o Deus que te curo, ela não acredita. Mas se o médico diz, não, o seu problema é tranquilo, a gente vai prescrever um medicamento, você vai ficar bom. Pronto, aí ela fica tranquila, aí ela descansa, ela relaxa. Por quê? Porque o médico falou. E ela crê no médico por quê? Porque ela está acostumada a ver pessoas irem aos médicos e serem curadas, a partir do tratamento que os médicos estão aplicando. Então ela tem fé? Tem, mas a fonte, a base de sustento da fé dela é uma base frágil. Mas ela tem fé. Por exemplo, quando nós éramos crianças, eu estou dizendo mais eu aqui, né? Quando eu era criança, eu aprendi a partir daquilo que diziam os meus pais, porque os meus pais, eles eram não tinha muita noção. Minha mãe hoje não, minha mãe hoje firme, hoje ela está convertida, segue Jesus, firme na palavra de Deus. Mas naquela época era católica que de vez em quando ia no centro, batia um tambor, tinha todo um sincretismo, uma mistura de crença e ideias, enfim, era uma coisa meio perturbada, meio bagunçada. Nós vamos dizer que aquela herança católica veio sobre a nossa vida, de acreditar nos santos que a igreja apresenta como os responsáveis pelas manifestações sobrenaturais na terra, os mediadores de Deus em nosso favor. E aí assim, eu diria que existem muitas coisas que acontecem no ser humano. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus cria o ser humano, Ele criou no ser humano uma habilidade de regeneração do próprio ser. Não é qualquer coisa que derruba o ser humano definitivamente. Existe uma coisinha dentro do ser humano, que é o que nós podemos chamar de os protetores da vida, que são os glóbulos que existem no nosso organismo. Que quando um corpo estranho, ele é introduzido, ou ele entra no organismo, um vírus, uma bactéria entra, o próprio organismo, ele se reajusta para expelir aquele corpo estranho. Por exemplo, quando você tem uma febre, é o seu organismo reagindo para expelir alguma coisa que não está certo dentro, que não é normal, que não está legal. É o seu organismo por si só reagindo a alguma coisa que está acontecendo com você. Isso porque Deus, Ele é perfeito e Ele fez o ser humano para que o ser humano pudesse viver uma vida literalmente boa. Então Ele colocou essa habilidade, essa capacidade no ser humano de reagir a essas investidas contra a sua vida.
Então vamos pensar assim, tem situações ou tem enfermidades que o seu corpo por si só vai cuidar da doença. O seu corpo por si só, não importa se você tem fé, se você não tem fé, se você acredita, se você não acredita, se você acredita na fonte certa, na fonte errada, não importa no que você acredita, porque o seu organismo, ele é não sei como é que eu vou colocar, eu ia falar mas ele é capaz de reagir contra aquilo. Obrigado, ele se torna autoimune sobre aquela enfermidade. Ele se torna autoimune sobre aquela enfermidade. Então ele tem essa habilidade. Então, independente de estar crendo em Deus, de estar crendo no médico, de estar crendo no remédio, de estar crendo em qualquer coisa, o seu organismo, ele vai superar aquilo. O seu organismo vai superar aquilo. E aí as pessoas, elas, independente da religião, aí elas colocam como se aquilo fosse algo que determinada coisa vai curá-la. Mas o que está curando ela é o próprio organismo dela, é a habilidade que o próprio Deus colocou sobre ela, e deixa ela por conta. Agora ela está por conta, mas o organismo vai reagir àquilo e vai trazer a cura daquilo. Às vezes a gente toma um medicamento e o medicamento só antecipa a cura que iria acontecer progressivamente, naturalmente, com um pouquinho mais de tempo. Antecipou, resolveu o problema antes da hora. Não é uma questão de fé, isso é uma questão de o que Deus já fez em nós. Daí eu estou vendo que o fulano foi curado, mas ele atribuiu aquela cura a uma determinada coisa. Aí eu começo a acreditar na coisa que aquele indivíduo atribuiu a cura dele. Aí eu começo, porque lá no catolicismo é isso que a gente cria. Eu, por exemplo, acreditava dessa maneira. Tinha umas ideias meio esquisitas, mas acreditava nisso. E vivia em função disso. A fonte da fé que eu tinha era errada. Só que daí o que acontece é que às vezes as pessoas vêm para a igreja, elas recebem o evangelho, assim, recebem o evangelho, só que elas não prosseguem no evangelho, elas só recebem, e aí elas dizem, eu aceito Jesus, e elas param ali, porque elas não crescem no conhecimento, elas não evoluem no entendimento, elas param ali. E a fé que elas exercitam não é uma fé fundamentada na palavra, é a mesma fé que ela tinha antes de conhecer Jesus, é a mesma fé que sustenta ela hoje dentro da igreja. Ela ainda acredita em coisas, ela ainda acredita em médico. Não estou dizendo que você não deve ir ao médico, querido, muito pelo contrário, você deve sim, você deve sim. Se você tiver com dificuldade de crer, ou mesmo por uma questão até de cuidado, você deve ir ao médico. O que você não deve é colocar o médico como fonte de sua vida, como base de sua sobrevivência, que é o que algumas pessoas literalmente colocam. Por quê? Porque elas vêm com aquela fé do mundo, uma fé que é gerada na mente dela, e agora dentro da igreja elas continuam apoiadas nessa mesma fonte de fé, acreditando nessas mesmas coisas, nessas mesmas ideias, nesses mesmos pensamentos, ela continua acreditando nisso. Mas como, pastor, você pode dizer que ela acredita nisso? Porque se ela não tem a palavra para ela se posicionar sobre a palavra, então ela está apoiada sobre o quê? Porque deixa eu te dizer uma coisa, a fé não se apoia no vácuo. Se você não tiver alguma coisa sobre o que apoiar a sua fé, a fé não se apoia no vácuo. É mais ou menos assim, quer ver? Deixa eu pegar uma coisa que não teria problema cair no chão aqui. A fé não se sustenta no vácuo. Consegue entender isso? Se ela não tiver uma base de apoio, ela não consegue se manter. Tem gente que está se apoiando no nada.
E aí, quando acontece diferente do que ela está esperando, ela fica revoltada com Deus, porque Deus não fez, porque Deus não me socorreu quando eu precisava, porque Ele não veio ao meu encontro, mas você não depositou a sua confiança nele. Eu depositei sim, e sobre qual palavra você está apoiado dele? Não tem uma palavra para se apoiar nela. Quando uma pessoa tem um problema de enfermidade, escuta lá, qualquer cristão vai correr para a palavra de Deus e buscar todas as palavras, ou basicamente quase todas, que ela consegue identificar que fala sobre cura. E ela vai encontrar uma palavra lá que está falando sobre cura, que ela vai encontrar base para se apoiar sobre essa palavra. E aí quando alguém lhe perguntar sobre o que você está apoiado, sobre essa palavra, e vai recitar a palavra, até que essa palavra se transforme em rema no seu... O que é isso, pastor? Rema? Rema é uma verdade prática na sua vida, não apenas um conceito teórico, mas uma verdade prática. Escuta, a palavra de Deus, ela entra na minha vida como uma teoria, e vai permanecer como teoria enquanto eu sustentá-la como tal. E é um dever meu transformar essa teoria em alguma coisa prática. E como que a gente transforma a teoria em prática? Exercitando, praticando, vivenciando. Esse é um dever nosso. Escuta, Deus não vai transformar teoria em prática na vida de ninguém. Transformar em prática é tarefa nossa, é dever nosso. Ler a Bíblia e transformar a Bíblia em uma ação, em uma prática diária, esse é um dever meu. Deus não vai fazer isso para mim. Eu quero ficar bombado, mas peço para o pastor Adriano ir para a academia para mim. Como é que eu vou ficar bombado? Se quem está indo para a academia é o pastor Adriano, mas eu estou pagando ele para ir para a academia para mim, tá, e de que adianta? Quem está exercitando é ele, quem está ferindo a musculatura é ele, quem vai ganhar a musculatura é ele, porque é ele que está fazendo. Se eu quiser, sou eu que tenho que ir lá e ferir os meus músculos, para eles se transformarem em alguma coisa notória. Caso contrário, é esse uníceps aqui, que é uma coisa só, não sabe onde começa um, onde termina o outro, e, enfim. A fé precisa ser trabalhada e transformada em alguma coisa prática na nossa vida. Não é uma questão de ideia, a maioria, escuta, não é o seu caso, a maioria dos cristãos acham que fé tem a ver com a forma como se pensa. Fé não tem a ver com o que você pensa, fé tem a ver com o que você faz. Por isso que Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem as obras, porque é por meio das obras que eu vou mostrar para você a minha fé. Tiago está falando sobre isso. Fé sem obras é morta, é teoria, é conversa furada. O que tem de crente quando está com problema, mas eu tenho muita fé. Mentira, você nem lê a Bíblia. Que fé você tem? Fé em quê? A fé que você carrega é aquela fé natural, aquela fé humana, baseada em fatos repetitivos, o que você costuma ver. Você acha que vai acontecer com você? Pode ser que sim. Agora, se não acontecer, não ponha a culpa em Deus, porque você não tem uma base sólida sobre a qual você está depositando a sua confiança. Você não tem uma base sólida sobre a qual você está se apoiando. Se você quiser sentar-se para descansar, você precisa ter uma base de apoio. Você não senta no ar. Nenhum ser humano tem a habilidade de sentar-se no ar e descansar. Você precisa de uma base sobre a qual você vai depositar o seu peso, o seu corpo. E a partir do momento que você deposita o seu corpo, você pode descansar. A fé é mesmo assim. Se você não tiver uma base sobre a qual apoiar ela, nunca vai ser uma fé que te dê descanso. A maioria das pessoas tem uma fé perturbadora.
Como é que é isso, pastor? É aquela perturbação de mente. Na hora que acontece, aí ela fala assim, mas eu tinha fé, por isso que aconteceu. Não é. Se você tivesse fé, você não estava perturbado antes de acontecer. Você já acreditava, mesmo não vendo a coisa ter acontecido. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se pode ser vista até então. Porque a partir do momento que você pode ver, já não necessita mais de fé. A fé natural, ela nasce na mente da pessoa, é teoria. A fé natural é baseada em fatos repetitivos. A pessoa crê, não porque Deus disse faz, mas porque ela está vendo as coisas acontecer. Essa fé, ela se apoia em ídolos, ela se apoia em deuses, ela se apoia em si mesma, ela se apoia em denominações, ela se apoia em dinheiro, ela se apoia em pessoas. Esse é o apoio da fé natural. Agora, existe a fé espiritual, ou o que nós podemos chamar de fé bíblica. Essa fé bíblica, ela não é gerada na mente, ela passa pela mente, mas ela é gerada no coração, ela é gerada no espírito da pessoa. Você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. A fé natural é gerada na alma, a fé espiritual é gerada no espírito. Ela não é gerada naquilo que você tem, ela é gerada naquilo que você é. Agora, essa fé, ela não é oriunda do nada, ela tem uma fonte. Assim como a fé natural tem uma fonte, a fé espiritual, ela também tem uma fonte. E qual é a fonte da fé espiritual? A fé espiritual é baseada sobre as Escrituras. A fé espiritual, ela tem como base a palavra de Deus. Aí eu diria assim, só no novo nascimento, só quem nasceu de novo é que pode corrigir a fonte da sua fé. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela não tem como apoiar a sua fé em Deus. Primeiro porque ela ainda não tem Deus. Então uma pessoa que não tem Deus e diz assim, não, mas eu tenho muita fé, a fé dela é natural. O que pode garantir ela são fatos. Agora, a partir do novo nascimento, é que essa pessoa pode ter base para uma fé espiritual. Por quê? Porque a partir do novo nascimento, essa pessoa está habilitada, capacitada a compreender a palavra de Deus. Quem não nasceu de novo pode ler a Bíblia 200 vezes e não vai conseguir compreender a fundo, não vai conseguir entender aquilo que está embutido nas Escrituras. O espiritual da palavra pode compreender a história, mas não vai compreender o espiritual. A partir do novo nascimento é que nos é aberto a capacidade de compreender o espiritual que está contido nas Escrituras. Por isso Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar. E quando ele fala de todo o coração, é para o novo nascido, para aquele que nasceu de novo. Porque quem não nasceu de novo, o coração dessa pessoa não é capaz de compreender as coisas espirituais. Por isso que a palavra diz, o homem natural não compreende as coisas de Deus, para ele é tudo loucura. Para ele é doideira esse negócio aqui, aonde já se viu isso aqui, joga sal na água para a água ficar doce. Que coisa absurda. Toca com um pedaço de madeira, o mar vai se abrir, que coisa louca é essa? Para ele, a maneira como Deus se revela é alguma coisa fora do real. E ele não consegue compreender essas coisas. Por quê? Porque é natural. O coração carnal dele não consegue acessar as coisas espirituais. Mas quando se nasce de novo e se recebe de Deus um novo coração, nesse novo coração é que se pode compreender as coisas espirituais. É que a fé pode se transformar naquilo que Deus espera encontrar quando procura a fé no nosso coração.
Então vamos pensar assim, a fé espiritual, ela é baseada, ela tem como fundamento as Escrituras. A fé tem um apoio, um alicerce, ela não se sustenta no vácuo, ela se sustenta na palavra de Deus. Para a gente ir para os finais, eu queria que você abrisse comigo em Lucas a sua Bíblia. Abre lá em Lucas, por favor. Lucas, capítulo 5, conhecidíssimo texto, mas eu acho importante. Lucas capítulo 5, versículo 1, presta atenção, vai dizer assim, olha: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Olha que coisa interessante. Tiveram esses discípulos, né, no caso os pescadores aqui ainda, trabalharam a noite inteira, o ofício deles, o trabalho deles era esse. Trabalharam a noite inteira, não pegaram nada, estavam literalmente frustrados na manhã, lavando as redes, voltar para casa, bolso vazio, sem nenhum lucro naquele trabalho durante toda a noite. E aí Jesus empresta um dos barcos, ministra algumas coisas ali para a multidão. Terminado a ministração, chama o Pedro, de quem era o barco, onde ele ficou, onde ele usou ali, e ele fala: faz o seguinte, volta na parte mais funda do lago, lança a rede de novo. E aí ele vai dizer assim: mestre, eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas presta atenção, ele vai dizer assim: mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede novamente. Quando ele colocou a fé dele, a confiança dele, a esperança dele, em uma palavra procedente de Jesus, qual foi o resultado? Eles lançaram as redes e encheram não apenas o barco deles, mas o barco dos colegas, que também estava lá e não tinha pego nada. Todos tiveram uma pesca maravilhosa, encheram os barcos, e segundo a palavra, ao ponto de os barcos quase afundarem de tantos peixes. Eu acho que eles nunca tiveram uma pesca daquele tamanho, eles nunca pegaram tanto peixe quanto pegaram naquela ocasião, mas eles estavam apoiados em quê? Na habilidade de pescador que eles tinham, nas experiências que eles carregavam ao longo de suas vidas? Não, eles apoiaram a confiança dele numa palavra de Jesus. Se a sua fé não tiver uma palavra de Jesus para ela se apoiar, a sua fé não é verdadeira. A sua fé não é fé espiritual, não é fé bíblica. A sua fé é uma fé natural. Se ela não tiver uma palavra de sustento, uma palavra de apoio, ela não vai se sustentar. Com o tempo, a sua esperança vai te decepcionar. A sua expectativa vai ruir. Por quê? Porque ela não tem base de apoio. Aí eu diria assim: se naturalmente as coisas iriam proceder, então pode ser que vá acontecer, mas não foi Deus quem fez, o natural se encarregou disso. Tem muita coisa que nós colocamos na conta de Deus, que o natural tem feito para nós.
Tem muita coisa que a gente está colocando na conta de Deus. Ah, Deus operou, Deus fez isso. Não, não, o natural faria isso, estando você diante ou longe dele, o natural faria. O que nós temos que entender é que, independente de ter sido ele que fez ou não, precisamos ter um coração agradecido pela forma como todas as coisas acontecem em nosso favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, tem coisa que o natural não vai poder fazer por você, e se você não tiver fé na palavra de Deus, você vai se decepcionar com ele, porque ele não vai fazer se você não tiver fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, se tem uma coisa que nós não vamos encontrar em Deus, é dó. Deus não tem dó de ninguém, ele tem compaixão, mas não tem dó. Mas ele tem que ter dó de mim, porque eu careço da dó dele. Ele não tem dó de você, ele tem compaixão. Pela compaixão, ele pode mover-se em seu favor ou não, e isso não diminui a divindade dele, não altera quem ele é. Baseado em que está falando isso, pastor? Vamos pegar só uma referenciazinha básica, aquele texto daquele homem que estava no tanque lá de Betesda, aonde Jesus vai e ele cura um homem só, ali haviam muitos doentes. Ele foi ali para manifestar sobre a vida de uma pessoa, e os demais doentes continuaram doentes ali na beira daquele tanque. E Jesus não teve dó deles, como eu disse, Jesus não tem dó de ninguém, ele é movido por compaixão, e movido por essa compaixão, ele faz aquilo que é pertinente ao reino, compreende isso? Ele faz o que é pertinente ao reino. Quem confia, quem acredita, escuta isso, move a mão de Deus em seu favor por meio da fé. Mas se a sua fé não tiver uma base de sustentação, essa fé não é verdadeira, e Deus não opera sobre a mentira. Então o que fazer, pastor? Deixa eu dizer o que você deve fazer. Você precisa encontrar base nas Escrituras para tudo aquilo que você precisa. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Pastor, o meu problema ele é financeiro. Então vai para a palavra e busca todas as referências que falam sobre finanças. E começa a meditar nelas. Daqui a pouco uma dessas referências vai saltar aos teus olhos com um brilho diferente. E você vai começar a repetir essa palavra para você mesmo, até você acreditar nela, e ela é quem vai trazer a solução para o seu problema. Ah, o meu problema é de saúde. Vai procurar na palavra as referências que tem a ver com saúde. Ah, o meu problema é familiar. Vai procurar na palavra o que tem a ver com problema familiar. Ah, o meu problema é profissional. Vai procurar. Tudo o que você precisa tem na palavra. Tudo o que você precisa tem na palavra. Qualquer problema que você está vivendo, a palavra fala sobre esse assunto. E você tem que encontrar ali na palavra, e sobre essa palavra depositar a sua confiança. Não se apoie sobre o nada, apoie-se sobre a palavra. Mas eu não tenho uma palavra, então vai atrás. Porque se você não for atrás, escute, a palavra não vai vir atrás de você. Mas lá em Deuteronômio fala que a bênção vai me alcançar. Mas você tem a palavra para ela correr atrás de você? Se você não tiver a palavra, ela não corre atrás de você. A bênção, escuta lá, a bênção corre atrás de quem tem a palavra. Vou repetir, a bênção corre atrás de quem tem a palavra. A palavra é a chave que abre a porta da bênção. Mas Deus não vai abençoar todo mundo? Não, não vai não. Se fosse abençoar todo mundo, Ele não teria criado um inferno. Embora não criou um inferno para o homem, criou um inferno para o diabo e seus anjos. Mas porque o homem prefere seguir o diabo, então vai para lá também.
Mas eu não estou seguindo o diabo. Você tem fé? Não, então você está seguindo quem? Porque lembra que seguir Jesus, no caminho que Ele determinou, depende do quê? Depende do quê? Depende de fé. Depende de fé, eu preciso acreditar nele, senão eu não vou acompanhar ele. Tem muita gente que segue a igreja, mas não segue Jesus. Por quê? Porque não tem fé nele. Tem fé na igreja. Tem gente que fala assim, a minha igreja, como se a igreja fosse um ídolo, um Deus. Igreja é um meio, não é um fim. É um meio, não um fim. O fim é Deus. Por isso Jesus diz assim, eu sou o caminho que te levo a Deus, porque Deus é o fim. Jesus é o meio que nos leva, mas existem as igrejas que são meios também, mas não nos levam a Deus. Se a igreja não tem a palavra como base, como regra de ensinamento, ela não leva a Deus. Eu preciso crer nele, eu preciso depositar a minha confiança nele, a minha esperança tem que estar sobre ele, mas o que determina que eu creio nele é o quanto da palavra dele eu tenho carregado comigo. Quantos versículos você sabe de cor? Não precisa falar não. Talvez você não saiba versículos de cor, mas você tenha estudado muitos versículos. Quais os versículos que você tem estudado? Pastor, eu nem sei de cor e nem tenho estudado. Então você não pode dizer que tem fé. Alô? Porque se você quiser ter fé, você precisa estudar a palavra. Porque a fé vem pelo... Uau! Se você não ouve a palavra, você tem fé em quê? Que tipo de fé você acha que você tem? Espiritual ou natural? Agora deixa eu te dizer uma coisa, fé natural não salva ninguém. Fé natural não produz nada na vida de ninguém, senão aquilo que naturalmente já iria acontecer. Se você quiser vencer o mundo, você vai precisar da fé espiritual. E a fé espiritual vem pela intimidade e relacionamento que você tem com o Evangelho. Lembra que é no Evangelho que a gente descobre a justiça de Deus. E essa justiça é descoberta de fé em fé. Isso quer dizer, na medida que você está crescendo na fé, é assim que a justiça vai sendo revelada para você. Por isso, o justo deve viver pela... Você tem fé mesmo? Responde não. Responde não. Você tem fé mesmo? Se não lê a Bíblia, não se iluda. Se não estuda a Bíblia, não se engane. A fé não vem por acaso. A fé não é gerada se não for pela palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, você não tem fé. Não se deixe enganar, acreditando que você tem, mesmo não lendo, mesmo não estudando, mesmo não conhecendo a palavra. Não se deixe enganar. Esse é o trunfo do diabo. Fazer as pessoas acreditar que elas têm uma coisa que elas não têm. Porque no dia que isso lhes for exigido, elas não terão absolutamente nada para fazer contra. Ou você tem, ou você não tem. Não se engane. Mas eu tenho, lê a Bíblia? Não, você não tem. A fé não vem por ver a novela das 9. Por assistir às séries da Netflix. A fé não vem por aí. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu assisto a série do The Chosen, pastor. Que bom.
Que maravilha. Mas você sabe que na série The Shows tem umas coisinhas que deixa a desejar em relação à palavra. Detalhes, mas deixa a desejar. Que uma pessoa leiga pode pegar esses detalhes e deturpar muita coisa com relação à verdade de Deus. Tem coisas que é apresentada na série que a Bíblia não menciona. Como, por exemplo, um dos discípulos era deficiente das pernas. Não sei, isso na Bíblia não fala. O Tiaguinho na série é deficiente das pernas, era manco. E Jesus não o curou. Olha que coisa impressionante. Mas tem um momento que deixa isso brilhante na série. Mas isso não está na palavra. Você precisa conhecer a palavra, porque quando essas coisas vierem de forma não muito boa, não muito correta, você vai saber dizer, isso aqui eu ponho de lado, vou ficar só com o que presta. O que não presta eu jogo fora. Mas se você não tem a palavra, você engole o que presta e o que não presta, como se tudo fosse coisa boa. E depois a confusão está instalada dentro de você. E você sabe que o diabo, ele tem espaço de operação na onde existe confusão. Vou repetir para encerrar. Se você não tem o hábito de estudar a Bíblia, você não tem fé. Não se engane. Não se engane. Pessoas enganadas dessa forma vão povoar o inferno. Se você não quer ir para lá, desenvolva a sua fé, porque o justo deve viver pela... O justo deve viver pela... Cada um sabe o quanto possui de fé, baseado no quanto tem de relacionamento com a palavra. Eu sei o quanto eu me relaciono com a palavra, e você sabe o quanto você se relaciona com a palavra. Pastor, eu não me relaciono nada, então você não tem fé. Mas só para os que têm fé, eu vou pedir para ficar em pé. Brincadeira, pode ficar em pé todo mundo. Ei lá, eu amo vocês, e vou cuidar para que enquanto eu estiver aqui, vocês nunca se esqueçam disso, mesmo que vocês não gostem, eu vou continuar repetindo essas coisas para vocês, porque sem elas, não tem como enganar Deus. Amém, querido? Olha essa pessoa que está do seu lado. De novo, pastor. A pastora Alessandra usou todas as vezes que a gente podia hoje. Vou passar dos limites aqui. Olha a pessoa que está do seu lado, diz para ela assim, você entendeu isso? Agora olha para mim aqui. Do que é que você precisa? Do que é que você precisa? Qual é a sua necessidade atualmente? Do que é que você precisa? Qual é o seu problema? Agora, olha aqui. Você já tem a palavra para apoiar esse seu problema? Você já identificou nas Escrituras uma palavra para você se apoiar sobre esse problema? O Pedro disse assim, trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas soube, debaixo da tua palavra. Agora eu tenho uma palavra sobre a minha vida, e eu vou debaixo dessa palavra. Agora eu tenho uma palavra para me guiar, para me conduzir, para me levar a um determinado lugar. Agora eu tenho uma direção, eu tenho um norte, agora eu sei aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Em outras palavras, Pedro estava dizendo mais ou menos assim, trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas você está me mandando ir, e porque você está me mandando ir, eu vou. Se não der resultado, o problema é seu. Eu vou porque eu acredito que você está me mandando ir para uma vitória.
Se eu não alcançar essa vitória, é a sua palavra que está em questão aqui. Se você não tem uma palavra, você nem tem como exigir alguma coisa de Deus. Agora, quando você tem uma palavra e anda nela, escuta o que eu vou dizer, é impossível que essa palavra não produza o resultado. A palavra de Deus é autossuficiente. O que isso quer dizer, pastor? Ela tem poder nela mesma. Ela não precisa de mais nada além dela própria para produzir aquilo que ela diz que produz. Por isso que Deus disse: nenhuma palavra que sair da minha boca voltará vazia para mim, sem que antes prospere naquilo para que ela foi enviada. A palavra é autossuficiente. Identifique uma palavra nas Escrituras e ande sobre ela até o seu problema ser resolvido. Sempre que o problema se levantar, diga a palavra para o problema, cite a palavra para o problema. Quando as dúvidas começarem a se levantar no seu coração, libere a palavra para essa dúvida, convença-se da palavra, e a palavra fará por você o que você está esperando, porque ela é autossuficiente, ela é poderosa, ela carrega nela o poder para a realização daquilo que ela está sendo direcionada. Você precisa ter uma palavra. Não ande no vácuo, não ande apoiado no nada, não ande esperando em pessoas por pessoas, espere da palavra. Miserável serei eu, enquanto estiver esperando pela palavra de alguém, apoiado na palavra de alguém, porque pessoas falham, pessoas mentem, pessoas enganam, mas Deus não mente. Passará o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar sem cumprir aquilo que ela tem prometido. Então você precisa de uma palavra de Deus para apoiar a sua fé. Não fique esperando no seu pastor, não, querido. Não fique esperando na sua pastora, não. Não fique esperando de pessoas. Vai para a palavra. A gente pode te ajudar por um tempo, enquanto você ainda é bebezinho, do tipo dando comida na sua boca, mas chega um momento que você precisa aprender a se alimentar sozinho, ir para a palavra e identificar o que você precisa sozinho nas Escrituras, caminhar com a sua própria perna. Pare de depender de pessoas para sobreviver espiritualmente. Aprenda a sobreviver por conta própria, porque um dia as pessoas em quem você confia não estarão mais com você, e você vai viver de que a partir daí? O que Pedro está querendo dizer aqui é: eu não sou eterno, pelo contrário, Deus já tem me revelado que está perto o meu dia de partida, mas eu quero que vocês continuem se lembrando daquilo que tem sido ensinado para vocês. Aprenda a andar sobre as pernas de vocês, aprenda a confiar na palavra e desenvolver a fé de vocês, aprenda a ir para a fonte. Amém, querido? Amém? Olha para essa pessoa, pergunta para assim: você entendeu agora? Feche os seus olhos, feche os seus olhinhos. Pastor, eu preciso muito aprender a desenvolver a minha fé. Eu preciso muito. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu acredito que Deus, Ele não trouxe essa palavra para o seu coração nessa noite só para que isso ficasse voando na sua cabeça. Eu acredito que Ele trouxe essa palavra porque Ele quer que você literalmente aprenda a desenvolver fé. Mas escute, vindo aqui à frente, a tarefa de desenvolver a sua fé sempre vai ser sua, não vai ser de ninguém mais além de você mesmo. Hoje em dia é tão simples. Nos anos de 1800, a Bíblia ainda não havia sido dividida em capítulos e versículos. Então era muito difícil de você trabalhar essas questões. Século 21, a gente tem chave bíblica, concordância, a gente tem Google. Se você for lá no Google e falar assim: todos os versículos que dizem respeito a essa situação, a esse problema, quer dizer, todos os versículos que falam sobre cura, o Google vai te dar
uma enxurrada de versículos que fala sobre cura. Lista todos eles, transcreve, faz um caderno, estude esses versículos. Preciso de versículos que falam sobre prosperidade. Vai lá no Google, vai te ajudar muito. Você vai transcrever todos os versículos. Escute, não é o Google, é o versículo, é a palavra de Deus. Mas o Google vai te ajudar a encontrar mais fácil. Eu não sei qual é o seu problema. O meu problema é família. Todos os versículos que tem a ver com família, digita lá. Monta a sua lista de versículos e começa a trabalhar em cima desses versículos. Acha um e começa a orar sobre Deus. Está escrito aqui na palavra que o Senhor vai fazer isso. Eu acredito na tua palavra. Faz isso na minha vida. Isso vai gerar a fé no seu coração que você precisa, queridos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. Obrigado por colocar essa palavra, ó Deus, no nosso meio nessa noite. Obrigado por nos trazer, ó Pai, esta palavra. Obrigado, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor venha de encontro a esses teus filhos e pelo teu Espírito os faça compreender, ó Deus, o meio através dos quais eles vão chegar a vencer contra essa situação que os aflige, contra essa situação que os perturba, essa situação que os desanima, que os desmotiva. Senhor, que o Senhor venha ajudar os teus filhos. Levante-os, ó Pai, e não deixa, Senhor, que eles se escondam atrás de argumentos os quais eles usam dizendo: eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas, Senhor, que eles possam encontrar vigor pela tua palavra para literalmente prevalecer contra essas adversidades. Abençoa os teus filhos, ensina os teus filhos a multiplicar, a gerar, a crescer no conhecimento e na fé. Que essa se torne, ó Deus, uma igreja que verdadeiramente vai viver por fé e não por vista, mas por fé, não por vista, mas por fé. Que essa se torne, ó Deus, uma igreja que agrade o teu coração, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradá-lo, mas que nós possamos, ó Deus, por meio do que o Senhor tem nos ensinado, nos tornar uma igreja movida por fé. Abençoa, Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Olha aqui para mim, principalmente vocês que vieram aqui à frente. Desenvolva a fé de vocês. Ninguém pode fazer isso por você. Nenhum pai, nenhuma mãe pode fazer isso por um filho. Nenhum marido pode fazer pela esposa, nenhuma esposa por marido. Fé é pessoal. Fé é pessoal. Eu tenho um nível de fé, a Ivete tem outro nível de fé. O nosso nível de fé está baseado no quanto nós individualmente buscamos a Deus. E cada um anda no seu nível. Eu não ando no nível dela e nem ela anda no meu. Cada um anda no seu nível de fé. Cada um é responsável por desenvolver a sua própria. E vocês são responsáveis por desenvolver a de vocês. Amém, queridos? Amém? Amém? Glória a Deus. Agora eu vou pedir para todos os demais que estão no banco, e vocês que estão aqui na frente, não precisa voltar não. Só vou pedir para vocês colocarem a mãozinha sobre o peito, Senhor. Põe a mãozinha sobre o peito. Aleluia. Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse culto. Obrigado pela tua palavra.